Tá com a mãozinha levantada ainda? Deixa eu tentar abaixar. Vou abaixar aqui, peraí. Beleza, abaixo, pronto. Beleza. Vamos lá, então. Tá gravando. Esse tema, gente, da aula de hoje está lá na unidade 4, tá? Vamos falar sobre a seção 1 e seção 2, uma aula densa. Primeira coisa, né, na seção 4.1, nós temos aí aquela questão que direciona grande parte aí dos estudos de genética do comportamento, que é a questão da influência, né? Para cada situação, qual seria o fator preponderante? Será que é a genética? Será que é o ambiente? Né? Então, isso vai depender de cada caso. Nós temos aqui John Locke, né, que é considerado, inclusive, o pai do liberalismo. Ele detalhava que a tese da tábula rasa, não sei se vocês já ouviram falar, a tábula seria o seguinte, John Locke colocava que o ser humano, ele nasce como se fosse uma folha em branco. E todos os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, a nossa forma de agir, vai sendo determinada pela nossa história. Então, o ser humano nasceria com uma folha em branco e a partir das nossas experiências, o que vai sendo escrito ali na nossa história, a nossa narrativa, que determina, inclusive, a nossa personalidade. Isso é o que John Locke colocava. E nós temos uma vertente, né, que acredita, né, realmente na preponderância desses fatores ambientais e que segue nesta linha. Diga, Augusto, por favor. Dentro desses transtornos, em algum momento vai ser falado alguma coisa de borderline? Não, borderline não tem não, mas você pode, inclusive, a gente pode fazer esse comentário aqui, tá? Lá da frente. Okay. Que seria essa questão limítrofe, né? Sim. Ok, obrigado. Nada. Vamos lá. Então, oi, querido. Oi. Eu tive um encontro com a minha turma de formatura de 1981. Gente, que coisa boa! Fizemos um encontro online, legal. Legal. Meu colega disse que está com a síndrome de Paget. Nunca ouvi falar. Você conhece? Paget, não. Esse daí eu não cheguei a ver, não. O que seria? Ele comentou? Ele disse que essa musculatura aqui está atrofiando, uma musculatura. Aí deve ser psicossomática, né? Para desenvolver assim. Ele é bem fortinho, não sei se tem a ver também com a obesidade. Ah, sim, pode ser. Mas isso daí eu não ouvi falar, não. Depois eu vou dar uma olhada também. Pessoal, então vamos lá. Então temos, né, por que lá no nosso livro é colocado John Locke como exemplo? Porque tem realmente essa vertente, né, de estudiosos que acreditam ali que é aquela questão, como se o meio moldasse o indivíduo, certo? Então, isso está bem detalhado lá em 1690, John Locke colocou, né, no seu livro, aqui na sua obra, Ensaio sobre o Entendimento, acerca do entendimento humano, ele explica essa tese da tábula rasa, que para quem vai nessa vertente mais ambiental, é uma referência importante, né, para seguir aí essa linha filosófica. Para ele, então, todas as pessoas nascem sem nenhum conhecimento, então as pessoas nascem como se fossem folhas em branco e todo o processo do conhecer, do saber e do agir é aprendido através da experiência, né? E eu acho interessante isso, eu queria compartilhar aqui com vocês, tem um livro super gostoso, eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês, tem um livro que eu li há um tempo, do Clóvis de Barros com Pedro Calabres. Vocês conhecem? Já ouviram falar?
Pedro Calabresa é um neurocientista, certo? Mas que trabalha muito com essa questão comportamental. E Clóvis de Barros é um grande sociólogo, né? E eu acho gostoso, inclusive fica a dica, que aqui a gente deixa dicas, né, para sua quarentena, para tornar a sua quarentena mais interessante. A forma como eles escrevem eu acho muito legal, porque é um tipo de narrativa dialógica, então é como se eles estivessem conversando com você, eles vão fazendo um bate-papo, aí cada hora, cada capítulo é um falando e eles conversando, é muito interessante, você sente como se estivesse tomando um café com os autores do livro, muito legal. E aí tem um dos livros deles que chama Em Busca de Nós Mesmos, que eu acho assim sensacional. E neste livro tem um trecho, porque eu lembrei, eu fiz essa associação com John Locke, que fala a importância da narrativa, né? A importância da nossa história. Porque quando você pensa assim, John Locke coloca, né, a tese da tábula rasa, aonde nós somos folhas em branco, e o que determina o que nós somos é o que está escrito ali ao longo da nossa vivência. Clóvis de Barros e Pedro Calabresa, eles falam nesse livro algo assim que é bem parecido, então vou compartilhar aqui com vocês, que é essa linha aí, né, pensando na questão das experiências. Eles colocam um exemplo, né, que contando uma história, tá, da mitologia grega, do navio de Teseu. Não sei se vocês já ouviram falar. O que é? Teseu era um grande, né, desbravador, conquistador, né, uma referência, assim, na sua comunidade. Ele tinha, naquela época, né, isso assim, com a história e mitologia grega, então imagina, lá na antiguidade, ele conseguia conhecer, né, desbravar novos locais, e com isso, com essa experiência que ele foi adquirindo ao longo do tempo, né, as pessoas começaram realmente a cultuá-lo, ele era um símbolo. Teseu virou um símbolo, pela sua experiência, ele virou um símbolo de coragem, virilidade, de luta, certo? E quando Teseu chegou de uma das suas viagens, que foi mais, né, uma das mais memoráveis, o barco ficou na praia, encalhado lá, e aí o pessoal, a comunidade começou a fazer como se fossem cultos, homenagens, né, para Teseu, que era um símbolo de coragem, no barco. E aí o Clóvis de Barros e o Pedro vão apresentando isso, né, coloca o seguinte, que todo dia alguém ia lá e levava flores, certo? Ia lá e fazia suas homenagens, e aí aquele símbolo de coragem, até que o barco, ele foi apodrecendo, foi degradando. Então, o barco, né, tinha madeirinha lá e estava velha, aí a comunidade ia lá e colocava uma outra madeirinha. Aí foi desfalecendo, eles iam e reformavam. E ficava aquele como se fosse, né, o símbolo ali para esse culto. Até que em determinado momento, então Teseu faleceu, eles continuaram com esse hábito, com esse culto, até que em determinado momento já não tinha nada do barco original. Não tinha nada, certo? Não tinha sobrado nada. Mas as pessoas continuavam indo ali, a questão do simbolismo. E aí que vem a sacada, o Pedro coloca o seguinte, né? Que assim como o barco de Teseu, né? Esse barco de Teseu, ele faz uma analogia como se fosse o ser humano. Por quê? Nós também, ao passar do tempo, vamos envelhecendo, temos o declínio biológico, daqui a pouco, né, em algum momento, né, vai tudo, né, nós vamos desfalecendo, até que não sobra nada da parte física. Mas o que fica? A história, a narrativa. E aí ele faz esse paralelo, assim como o navio de Teseu, nós somos feitos pelas nossas histórias, as nossas histórias que nos constituem. Porque quando a gente não estiver mais aqui, quando a gente partir, como que as pessoas vão lembrar a gente?
O que que eles vão falar? Qual vai ser a nossa memória? Gente, aqui, ó, tô arrepiada, até arrepio. Eu acho lindo isso. Então, mostra essa questão da importância, né, da experiência, das nossas vivências. Nós somos feitos de história, né? Muito mais do que a parte física. São as experiências que nos fazem ser como nós somos. Olha que bonito, né? Gostou, Edésio? Gostei muito. Não é? E eu tenho que tomar. Eu já estou assim, eu e a da turma do Augusto aí, nós já estamos trocando as tabuinhas, minha filha, para poder dar conta de chegar no final do curso. Augusto? Trocando as tabelas. Já não resta muito pouco das originais, né, Dedé? Mas vivência e história tem de sobra, né? Isso a gente vai acumulando um pouco, né? Vai acumulando, exatamente. É muito bom. Vamos lá, gente. Olha só. Então, pensando nessa perspectiva, né? Se além da parte biológica, da parte física, esses fatores ambientais, essa questão histórico-cultural influencia, né, no nosso comportamento, aí tem um nome, né, na área de genética do comportamento, que é essa terminologia aqui, ó, que é a herança multifatorial. Tá? O que seria a herança multifatorial? Herança multifatorial é todo tipo de herança que tem uma influência biológica, que tem os genes associados, mas também os fatores ambientais. Aqui, então, eu tenho alguns exemplos. A questão da dependência química, né? É um tipo de herança multifatorial, tanto que em anamnese, né, quando você tem consultas médicas, é um dos pontos também que é avaliado se tem histórico de dependência química, né, na família. Porque tem esses fatores genéticos e ambientais, a própria questão da obesidade, comportamento alimentar, olha que interessante, né? A genética e os fatores ambientais, obviamente, mas influenciando na forma como você se alimenta, qual tipo de alimento que você tem preferência. E a própria questão de alteração de humor, agressividade, pessoas mais passivas ou aqueles transtornos, né, de comportamento. Então, seriam casos, né, de heranças multifatoriais, tá? Vamos ver aqui mais um pouquinho. Então, veja bem. Doenças como câncer, doenças do coração, diabetes, todas essas possuem componentes genéticos, mas elas não são causadas pela alteração de um único gene ou apenas por anomalias nos cromossomos. Elas resultam de uma interação complexa entre fatores genéticos e ambientais, que é o que nós chamamos de herança multifatorial. Então, olha só, nós vimos vários exemplos anteriormente sobre doenças e síndromes associadas a alterações de um gene ou alterações cromossômicas, certo? Síndrome de Down, Klinefelter, Pateau, nós falamos sobre vários exemplos. Agora nós entramos em uma outra área que seria a de interação entre vários genes, que é o que nós chamamos de poligênica, tá? Ou polialelia. E esses diversos genes interagindo com gatilhos ambientais. Gatilhos que é como se fosse aquela chavinha que vai fazer a ativação gênica, tá? Nesse sentido, toda vez aqui que eu falo de herança multifatorial, vocês têm que lembrar disso. É a interação complexa, tá? Então, é o caso de transtornos complexos que levam em consideração diversos genes e diversos fatores ambientais.
Nas aulas anteriores, eu dei alguns exemplos, né, de casos assim. Quem lembra? Né, um exemplo aí de um transtorno mental que esteja associado com vários genes e fatores ambientais. A gente falou sobre a questão da esquizofrenia, é um exemplo, tá? É um exemplo de herança multifatorial. E aquelas variações das habilidades cognitivas, né? A questão de deficiência intelectual ou transtornos cognitivos também é considerado multifatorial, tá? Vamos lá, então, outro termo importante aqui nessa parte mais conceitual, poligenia. Poli, muito, né? Poli, muito. Poligamia, muitos parceiros, poli, né? Poli está associado aí com esses diversos genes, né? Que estão associados a determinadas características. E lembrando, além desses diversos genes, tem a interação com os fatores ambientais. Então, a interação entre os diferentes genes e destes genes com o ambiente. Por isso que muitos, né, nós temos muitos transtornos comportamentais aí que tem essa associação multifatorial. E aí você tem diferentes níveis, diferentes graus, cada indivíduo é de um jeito, porque além da interação genética, além da interação entre os genes, cada gene vai sendo influenciado de forma diferente pelas experiências, e cada experiência é única, então é muito individual isso, é muito subjetivo. Quando a gente fala de herança multifatorial, por exemplo, né, nós falamos aqui que as pessoas são resistentes quando não tem ali aquela predisposição, ou ainda são susceptíveis a determinada doença. Então, lembra, isso é uma frase que eu falei desde o primeiro dia de aula. Genética é probabilística, não é determinística. Não é porque o seu pai é um dependente químico que você também será. O nível de susceptibilidade por uma questão genética é maior. Então, a pessoa tem uma tendência ao alcoolismo. A gente já falou, né, já ouviu muito isso. O pai sofre com alcoolismo, então o filho tem uma tendência, tem uma susceptibilidade maior à dependência química, por causa dos fatores genéticos. Diga, José! Eu lembro que eu vi uma reportagem que acho que eles chegaram a mapear o gene que é responsável por essa suscetibilidade. E aí eles estavam tentando achar uma forma de meio que inibir aquele gene de um jeito assim, para poder tornar a pessoa menos suscetível a isso. Sim, existem estudos avançando nesse sentido, mas a gente tem que lembrar o seguinte, não é um gene específico. Tem alguns que têm alguns alelos que têm uma influência maior, mas geralmente são diversos genes. Então, esse mapeamento, José, é diferente de algumas... nós vimos... Por exemplo, fenilcetonúria, que tem um alelo específico, né? Lembra lá, o pezinho, que está associado com aquilo. Herança multifatorial são vários, tá? Então, por isso que é um pouquinho mais complexo isso, mas tem estudos sendo desenvolvidos, né, nessa área, sim. Herança multifatorial sempre é considerado como questão complexa, tá? Como... transtornos complexos. Vamos lá. Eu acho que Nayara, o grande problema do alcoolismo é que é uma droga lícita, né? Exatamente. E assim, como o fator ambiental está diretamente ali, né, influenciando ali de forma bem direta nessa dependência química, como abordar se é tão fácil o acesso, né? E assim, o alcoólatra, ele pode chegar num ponto que começa a consumir produtos, né? Que não seria bebida alcoólica, mas
perfume ou produtos de limpeza. Então, é realmente, né, um caso assim muito, muito complicado por causa da própria facilidade, né, Mas nos casos em que não, o alcoolismo da pessoa não chega a esse extremo, que tem esse alcoolismo assim que a sociedade autoriza, entendeu? Isso Sim. também chega a passar, né? Com certeza, né? Com certeza, isso vai influenciar. Vamos lá, gente. Então, veja bem. Quando eu penso aqui na questão da resistência ou susceptibilidade a determinada doença, o que acontece? Nós temos, quando avalia essa questão genética, nós temos aqui o limiar genotípico, tá? O que seria esse limiar genotípico? Olha só, nós temos uma quantidade mínima de genes necessários que devem estar ativados para que a característica se manifeste em determinado ambiente. Então, lembrem aí, vários genes, né? No caso, esses genes, eles devem estar ativados aqui em conjunto, em um determinado cenário, em um determinado ambiente, que é o que a Simone falou sobre a questão do alcoolismo, esse ambiente, né, a nossa sociedade, porque é considerado uma droga lícita ali, né, facilita esse cenário para manifestação dessa dependência química, e aí com essa combinação dos genes, né, vários genes ali, tem um número mínimo ativado, interagindo com esse fator ambiental, aí tem a manifestação da doença. O limiar genotípico, então, seria o seguinte, deixa eu fazer uma representação aqui, né? Você tem, é como se fosse aqui, ó, esse ponto, certo? E aqui, ó, acima disso, se a sua curvinha, imagina, tá aqui a curva comportamental do indivíduo, né? Vamos pensar aqui na questão da dependência química. Você tem os vários genes ativados, né? E aí tem essas oscilações. A questão ambiental, como uma maior exposição a esse agente, né? Uma maior exposição aos agentes aqui toxicológicos. E aí você pode ficar oscilando aqui dentro. Mas se passar essa curva, que a gente chama aqui, né, do limiar genotípico, aí você tem a manifestação daquele transtorno, tem a manifestação daquele problema, certo? Porque passou dessa faixa aqui, que é considerada de normalidade, e aqui, ó, aí já caracteriza, acima desse limiar, né, desse limiar aqui, considerando a interação genética e essa exposição ambiental, aí já se manifestaria a dependência química, sendo necessária uma intervenção. Então, aí que a gente tem que pensar. Existem as oscilações, as alterações do comportamento que são consideradas normais e aquelas que já são, né, consideradas como transtornos, né? E aí, quando passou desse limiar genotípico, quem manifestou é quando a pessoa já não consegue manter sua produtividade, já não consegue manter sua qualidade de vida, né? Começa a afetar suas relações interpessoais, o seu trabalho, a sua saúde. E aí vem os casos, por exemplo, de internação em clínicas, né, de reabilitação, para tentar fazer o quê? Voltar para essa faixa aqui, né, aonde você teria o controle dessa situação, certo? Diga, Edésio. É o caso, né, que alguns países resistem na liberação da maconha, né? Quer dizer, o limiar de muitas pessoas, ela comporta até um uso social da maconha, mas outras pessoas, elas com o uso da maconha, ela ultrapassa esse limiar, né? Exatamente, ótimo exemplo, tá? Exatamente. E aí pode levar a ser aquele gatilho ambiental para transtornos mentais. Perfeito. Então, vamos lá.
Indivíduos, né? Aqui só para ver se vocês se deu para entender direitinho. Indivíduos acima do limiar apresentam anomalia, certo? Passou daquela faixa de normalidade. Tem aqueles alelos, porque além de terem aqueles alelos associados à susceptibilidade, foram expostos a fatores ambientais que conduzem ali, né, aquela manifestação da doença. Então, veja, daquela doença, daquele transtorno, daquele caso. Imagina, não basta ter, o que eu quero colocar aqui é o seguinte, não basta ter os alelos. Isso daqui, o indivíduo pode ter os alelos associados à susceptibilidade, mas com esse controle da questão ambiental, sem essa exposição ambiental, que seja o caso da maconha ou de uma bebida, né, ou algo nesse sentido, se você conseguir controlar essa exposição ambiental, evita, né, que ele vá acima aqui dessa curva, certo? Então, seria mais para ilustrar essa relação genes de susceptibilidade e fatores externos. Vamos lá. Nesse sentido... Oi, querido. A questão do álcool é uma questão muito comum, porque é uma bebida que se chama, além de legal, social, né? Uhum. Mas o fato é que nenhum alcoólatra, ele começou a beber já alcoólatra. Ele foi inserindo cada vez mais motivos e mais quantidade, né? Quer dizer, na primeira dose de uísque que ele tomou na vida, ele pode ter se sentido bem balanceado com o efeito do álcool. Mas depois de anos, uma dose já não fazia mais efeito, né? Aí ele passava a tomar 2, 3, né? É mais ou menos por isso, né? Exatamente, por causa dessa oscilação. Até que chega num ponto que a pessoa... eu já tive convívio, assim, com pessoas, né, que tinham alcoolismo, de pegar problemas, né, e um histórico associado, tinha passado esse limiar, e aí chegava e tomava, assim, um copo de cerveja. E já ficava totalmente, assim, transtornado. Porque aí foi o quê? Acima, chegou num ponto por causa do histórico, lembra? 1 uísque, 2, vai ali oscilando. Passou daquela faixa, passou daquele limiar, quando já tá aqui em cima, uma dose, um copo de cerveja já é o suficiente para alterar toda a questão. Porque tem toda a questão neurológica, né, gente? Dos neurotransmissores, toda a parte física. Então, aquilo ativa de uma forma muito intensa. Sem brincadeira, a pessoa tomar um copo de cerveja e ficar falando embolado e bambeando as pernas e perde totalmente. É aquele efeito inibitório, né, que nós temos no nosso sistema cerebral, a pessoa fica totalmente fora da caixinha mesmo. Tem uma alteração muito brusca, com dosagens muito pequenas, que outras pessoas que não têm esse tipo de problema não teriam nada e que anteriormente também não faria tal efeito, não teria tal efeito, né? Então, muda muito essa questão da parte neurofisiológica. Diga, Augusto. Uma coisa interessante que para pessoas normais, né, tem um estudo que foi feito há muito tempo atrás com relação ao efeito do álcool na direção. E foi feito por uma equipe de especialistas, tinha médico, psicólogo, tarará, lá no autódromo de Jacarepaguá. Então, eles escolheram várias pessoas, homens, mulheres, jovens, mais pessoas, para fazer um teste onde tinha uma prova no circuito, com sinais, com cones, coisa o normal de uma direção. Então, fez cada um dirigir sem tomar nada, cada um dirigiu e perguntava, tudo registrado, filmado, perguntava, como é que você saiu? As pessoas falaram, eu saí bem, acho que todo mundo saiu normalmente bem dentro de um bom dirigir. Aí depois disso, cada um foi oferecido um tipo de bebida diferente. Um tomou um cálice de vinho, outro uma latinha de cerveja, uma dose de uísque.
e assim várias bebidas diferentes. E submetido à prova novamente. Aí cada um perguntou, como é que você se saiu? As pessoas falaram, eu saí melhor, eu dirigi melhor. E por espanto, todos eles tinham se saído melhor. Aí, quando passou para a segunda dose, eles continuavam, não, agora foi muito melhor, aí agora já estava pior. Então, a conclusão do estudo que eles mostram é o seguinte, é que o álcool, em pequeníssimas doses, igual para você tomar, às vezes, dependendo do organismo, lógico, tem, né, uma série de coisas. Mas uma pessoa normal, ela tomar um copo de cerveja, ou uma latinha de cerveja, um copo de vinho, isso, o álcool, nessa pequena dosagem, ele é estimulante. Sim. Só que, a partir do ponto onde ele passa de estimulante para depressivo do seu sistema nervoso, é muito pequeno. Então, tem aquele pico inicial de estimulante e depois ele já entra para o efeito depressivo, né? E tem aí, né, os efeitos também como a gente falou de coisa de organismo, as coisas das enzimas, né, de degradação de álcool, né? E tem gente que tem uma alta tolerância para álcool, outros com uma pequena dose. E quando se instala o vício, essas enzimas, parece que tem uma progressão dessas enzimas, você chega num ponto onde elas passam a não ser mais fabricadas ou tem uma degradação que só com uma pequena dose o indivíduo já fica como se tivesse tomado 200 litros de álcool. Exatamente, muito bom, é isso mesmo, Augusto. Obrigada. A gente tem que ter em mente, assim, né, que realmente é muito peculiar, né, o tipo de efeito em cada pessoa, e quando ultrapassa esse nível aí, que já se torna uma dependência, tem toda uma alteração, né, uma neurofisiológica, a questão enzimática, tudo, o corpo responde de outra forma àquele agente, né. Pessoal, olha só, então, assim como a questão, agora eu vou falar de outros exemplos, a parte de dependência química, peraí. Um pouquinho sobre, lá na frente vai falar um pouco mais sobre a questão da dependência química, tá? Mas aqui eu tô seguindo mais ou menos a ordem, né? Tô seguindo a ordem aqui do livro. Então, vamos falar aqui de outros exemplos, certo? De distúrbios da idade adulta. Então, veja bem, distúrbios complexos da idade adulta. Quando eu falo desses distúrbios complexos, lembrem, sempre que tiver essa palavrinha aqui, ó, na nossa disciplina, né? Transtorno complexo, distúrbio complexo é herança multifatorial, tá bom? Tá associado com herança multifatorial. Vamos lá. Doenças cardíacas, mesma coisa, né? Doenças cardíacas, como a questão da aterosclerose, que é comumente falado aí como placa de gordura, né, nas artérias, onde você tem o depósito realmente, né, de colesterol, de gordura ali, né, triglicérides, enfim, naquela artéria, considerada, né, um tipo aí de doença cardíaca muito comum e que está associada aí com esse distúrbio complexo. Então, vamos lá. Quais são os fatores aí associados à aterosclerose? Nós temos aí a questão do risco, né? A questão do risco associado a esses agentes aí, essa exposição, né, ambiental, esse cenário externo. Então, alguns fatores de risco: obesidade, tabagismo, hipertensão, né, pressão alta, a questão da alimentação, levando a níveis elevados de colesterol e o histórico familiar da doença. Quando eu penso no histórico familiar, está associado com os aspectos genéticos. Então, o que nós temos hoje em dia, né, que estudos revelam que pessoas, né, sujeitos que têm um histórico familiar positivo para aterosclerose têm uma predisposição, ou seja, tem aqueles genes de susceptibilidade, certo? De 2 a 7 vezes maior de sofrer com esse distúrbio do que uma pessoa que não tem esse histórico na família. Então, além da obesidade, tabagismo, pressão alta, alimentação,
o fator aqui, né, genético, esse histórico familiar também influencia fortemente nos casos de doenças cardíacas. Obesidade, mesma coisa, distúrbio complexo da idade adulta. Nós temos aqui que a obesidade pode ser consequência tanto de hábitos alimentares como outros fatores. E aí, quando eu falo de obesidade, tem a questão endócrina, né? A questão hormonal, alterações metabólicas, às vezes tem um distúrbio ali de determinada enzima. Então, a questão de frequência de atividades físicas, etc. Mas, além desses fatores, nós temos aqui os componentes hereditários, né? Então, quais são os dados que nós temos hoje? Depende aqui, né, que a obesidade depende em torno de 40% da herança genética e 60% dos fatores ambientais. Mais uma vez, o sujeito, o indivíduo, pode ter aqui essa susceptibilidade, essa predisposição à obesidade, mas a partir do controle dos fatores ambientais, não desenvolver, né, esse tipo de distúrbio. Estima-se que pais obesos têm entre 50% a 80% de chance dos seus filhos também serem obesos, né? Então, é uma questão, gente, que a gente tem que tomar cuidado também em relação à própria, né, a questão da própria saúde. E nem todo obeso é obeso porque se alimenta mal. E aí vem a questão, estão falando muito sobre isso, movimento corpo livre, a questão de autoaceitação. Eu não sei se vocês já ouviram esse termo, gordofobia, que seria o preconceito com pessoas gordas, né? Que associa uma pessoa obesa a uma pessoa que não faz exercício físico, se alimenta mal. Em alguns casos, não é isso que acontece. Lembra? É um distúrbio complexo. Às vezes a pessoa se alimenta super bem, faz atividade física, mas tem uma questão hormonal, uma questão genética que influencia fortemente naquele caso e que acarreta a obesidade. Então, é importante a gente pensar dessa forma como um distúrbio complexo, tá? Hipertensão, mesma coisa, estima-se aí em torno de 15% a 60% das alterações, né, da pressão arterial podem ser atribuídas a fatores genéticos, então existe esse componente genético. O que eu queria destacar? Olha a faixa, olha o desvio padrão aí, de 15% a 60%. Então, é muito variável na população, certo? É muito variável. Enquanto em uma família pode ter uma susceptibilidade, esse fator de susceptibilidade de 15%, na outra pode ser de 60%, né? Então, é muito variável. E lembrando aqui, apesar de ser variável essa faixa, né, seria a intensidade dessa influência genética, nós temos aqui que 74% dos pacientes que sofrem aí de hipertensão têm esse caráter hereditário. Então, sempre vem aquela pergunta, na sua família tem alguém que sofre de hipertensão? Qualquer consulta que você fizer com qualquer especialista na fase de anamnese, o médico pergunta, né, sobre a questão da hipertensão. Até dentista, nutricionista, qualquer profissional da saúde. Diga, Edésio. Quando eu nasci com 5 quilos e fui obeso até os 5 anos. O meu apelido era Bolofofô. E aí no final da primeira infância aí, eu fui crescendo e aí fiquei um palito, né? Fiquei na minha juventude até o casamento, e depois de 10 anos de casado eu mantinha o mesmo peso, 63 quilos. E agora, depois dos 60, eu comecei a engordar. Eu tive chikungunya em 2017 e depois disto eu já engordei
uns 13 quilos. Estou me sentindo mal, estou me sentindo bolofofô de novo. Mas você está super bem, Edésio, vou falar aqui. Você está super bem. Então, assim, Edésio, a receitinha aqui, ó. faz bem. Chazinho aqui, ó. Depois eu te passo a receita. Ah, tá. Obrigado. Aí. Nossa, mas nasceu com 5 quilos, Edésio, olha. Nasci... Parto normal? Foi parto normal. Bolofofô mesmo. Coitada da minha mãe. Não. Diga, Simone. Essa questão de hipertensão, existe alguma questão de hipertensão senil? Quem nunca teve, não tem herança genética, e depois de mais idade aparece essa questão de hipertensão? Sim. Porque o que acontece? Nós temos aí, durante o processo, vocês fizeram Desenvolvimento Humano 2? Não. Ainda não, né? O que acontece? Nessa fase da vida, quando a gente fala assim desse processo de envelhecimento, são muitas as alterações, né, que acontecem no nosso organismo. Então, é claro, assim, que o histórico vai influenciar demais, né? Então, geralmente, você tem o quê, né? Que mantém uma boa qualidade de vida durante a velhice, aquelas pessoas que tiveram hábitos saudáveis ao longo da vida. Mas tem alguns casos, sim, né? De doenças cardíacas ou essas alterações, né? Nesses distúrbios de alteração de pressão em pessoas que não tinham um histórico com outros problemas, com diabetes, que surge por causa de um declínio biológico mesmo, porque fica mais susceptível, né? Então, tem essa possibilidade, sim. É mais difícil. O que se vê é que são pessoas que têm problemas ali, que têm esses distúrbios complexos, né, na fase adulta ou na velhice, é que já tem um histórico, né, associado com maus hábitos ali. Então, aí é como se fosse aquele acúmulo, né, de fatores ao longo da vida, e chega uma hora que o corpo fala, responde. Certo? Gente, tem alguém... Não. Deu um pipi. Ah, Carol. Apareceu. Viu, Edésio? Eu também nasci gordinha. Eu nasci com 4,5 kg e a minha filha caçula, 4,5 kg também. Gente, que coisa boa. Carregar. Bebês fofinhos. Vamos lá. Olha só, gente, em relação à hipertensão, na maioria dos casos não tem cura, né? O que se tem é realmente um controle, né? Então, você faz o controle dessa pressão arterial através do uso da medicação e mudanças, né, do estilo de vida. Então, uma dieta mais balanceada, a questão dos exercícios físicos, o sono, a qualidade do sono. A gente fala muito sobre dieta e atividade física, mas a questão da qualidade do sono também é fundamental, tá? Importantíssimo, para manter os níveis de estresse ali, ó, controlado, né? Então, lembrar aí dessa questão do estilo de vida, tá bem? E, por fim, aqui nós temos a diabetes. Temos 2 tipos, tá? Diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. O que acontece? No diabetes tipo 1, o pâncreas não produz insulina ou produz em uma quantidade insuficiente. Então, neste caso, é um problema aqui, né? Totalmente endócrino, geralmente manifesta ali em idades, né, mais precoces, não seria uma influência tão ambiental, é algo assim, um problema mais genético, né, na produção da insulina.
E aí, por isso, são necessárias doses diárias de insulina. Então, são aqueles casos de diabético que descobre no início da adolescência, né? Ou em fases assim mais precoces da vida. Diabetes tipo 2, aí sim tem a influência dos fatores genéticos e ambientais. Então, geralmente, diabetes tipo 2 está associado com sedentarismo, alimentação inadequada, obesidade, consumo excessivo aqui, né, de carboidratos, enfim. Então, a diabetes tipo 2 é aquele tipo de diabetes que pode ser desenvolvida, né, ao longo da vida como um reflexo dessas condições ambientais. Aqui, então, eu coloquei um quadrinho mostrando, ó, tem um menino aqui, tá vendo? Crianças e jovens, geralmente é quando manifesta, né? Quando você tem diabetes tipo 1, que é esse problema na produção da insulina, é mais comum essa identificação em crianças e jovens, né? Sendo necessária, ao longo da vida, essa reposição dessa aplicação de insulina, certo? Diabetes tipo 1. Temos a diabetes gestacional, então lembra, né? Diabetes gestacional, ela ocorre ali também, né? Durante a gravidez, nós temos uma série de alterações no nosso organismo e pode acontecer, né? A diabetes gestacional. Geralmente ligada aqui, você tem essa elevação da glicose no sangue durante a gestação, né? E depois isso volta ao nível de normalidade. Então, é comum isso. Durante a gestação, a pessoa às vezes tem problema de hipertensão, tem problema de diabetes, faz o controle durante a gestação e depois volta à normalidade, tá? Porque está associada àquela condição específica. Mas uma vez que foi desenvolvido a diabetes gestacional, existe uma maior susceptibilidade de, lá na frente, né, tardiamente, desenvolver a diabetes tipo 2, certo? Então, diabetes tipo 1, geralmente em crianças, diabetes gestacional, o próprio nome já diz, e aí diabetes tipo 2, geralmente, né, desenvolve ali na fase adulta, a partir da meia-idade, é muito comum também, é mais comum em pessoas obesas, associado a maus hábitos alimentares, estresse, nossa, o estresse altera toda a questão hormonal, né? Então, com essa alteração hormonal por causa do estresse, né? Essa susceptibilidade a passar aquele limiar, lembra, né? Tá aqui, ó, tchu, 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 tchu. E aí o estresse pode levar a romper esse limiar genotípico e manifestar diabetes tipo 2. Nesse caso, há uma produção deficiência, né, de insulina ou uma própria resistência do organismo, né, produz a insulina, mas não tem os receptores. Esses receptores estão afetados, então, por mais que tenha insulina, ela não atua de forma adequada no organismo, tá? Pessoal, aqui só para a gente fechar essa parte, eu peguei essa questão que está lá no livro de vocês. E aí, eu coloquei aqui para a gente falar. Olha só. As anomalias de herança multifatorial são aquelas em que há diversos genes envolvidos, além de fatores ambientais. Aí, considere as anomalias. Indique quais são patologias de herança multifatorial e herança cromossomal. Então, para a gente fechar aqui, né, eu acho que fica bem fácil, síndrome de Down, né? Síndrome de Down, a gente viu que seria associada ao quê? A uma mutação, uma anomalia cromossomal. Obesidade. Multifatorial. Klinefelter, também cromossomal.
né? Klinefelter é aquela do XXY. Diabetes, né? Aqui tipo 2, multifatorial, e patocromossomal. Então, vocês vão ver que lá no AVA tem várias questõezinhas nesse sentido, tá? Várias questõezinhas colocando, fazendo esse comparativo, né? Herança associada a um gene, herança que está associada a alterações no número de cromossomo, ou as multifatoriais. Multifatoriais são esses distúrbios complexos e os transtornos complexos que nós iremos trabalhar aqui também, tá bom? A Sandra está sem energia no bairro lá, tá? Ah, tá. Não, beleza. Aí tá gravando aqui, aí vou colocar lá no YouTube, tá bom? Belezinha, pessoal? Tranquilo? Gente, olha só, agora eu vou passar para a próxima parte, que a gente vai falar mais sobre esses transtornos do comportamento, tá? Esses transtornos mentais na herança multifatorial. Então, neste sentido, eu queria fazer uma pausa com vocês. Vamos tomar um cafezinho? Ó, 9h15, 20 minutinhos a gente volta, a gente adianta um pouquinho o intervalo, toma um cafezinho, e aí eu vou falar aqui rapidamente sobre deficiência intelectual, dependência química, e aí a gente entra nos transtornos de comportamento, que são transtornos complexos de comportamento, ansiedade, depressão, bipolaridade, etc. Beleza? 20 minutinhos para tomar um café? Beleza. Daqui a pouquinho eu chamo vocês. Ok. Mas você não toma muito café, não.